Graça e paz a todos, bem-vindos a este culto a Deus. E nós vamos então para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Não trouxeram Bíblia? Ah, mas aqui na igreja tem telão. Para que eu vou vir carregando a minha Bíblia? Amados, telão só tem os versículos que eu vou usar. A Bíblia tem o nosso manual de vida, não é? É a palavra de Deus. Não se separe da sua Bíblia por nada. Tenha sempre uma Bíblia na mão, na bolsa, no bolso, no carro. Em cada lugar da casa tem que ter uma Bíblia. Você tem que estar sempre preparado, não é? Para sacar ali da palavra, porque ela é que te dá consolo, conselho, orientação, né? Ensinamento. Então venha para a igreja e traga a Bíblia. Um dia eu vou fazer sem telão. Tem que ser uma mensagem mais curta, com poucos versículos, para dar tempo. Mas um dia nós vamos fazer, para ver como é que você dá de abertura de Bíblia, né? De vamos para lá, vamos para cá. Mas hoje você tem, graças a Deus, a tecnologia a seu favor e vamos usar bem para a glória do Senhor. No telão, então, o tema desta noite, a mensagem que o Senhor nos deu, maravilhosa. Deus tem uma vida sem limites para você. Olha, a igreja está reagindo à palavra, louvado seja Deus. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu quero começar com o que diz o primeiro livro das Crônicas, 4, 9 e 10. Diz assim: foi Jabez, um irmão nosso do passado. Foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. Eles eram em 10, mas ele foi mais ilustre do que os demais. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus é um Deus que concede os pedidos dos seus filhos. Vamos orar? Deus tem uma vida sem limites para você. Creia. Fale com Ele nesta hora. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, eterno Pai, de amor bondoso. Nós te somos gratos, Senhor, porque Tu és tão lindo, Tu és tão grande, tão forte, Tu és tão poderoso, tão amoroso, Senhor, tão benevolente, tão manso, tão humilde. Senhor, obrigada, Jesus, porque nós podemos te perceber neste lugar, Jesus. E já que Tu estás aqui, Senhor, entronizado, nós queremos te agradecer pela grande obra em nossas vidas, Senhor, por tão grande salvação, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor foi nos buscar. Estávamos todos nós como ovelhas perdidas, desgarradas, mas o Senhor foi até onde nós estávamos, nos buscou, nos trouxe nos ombros, nos lavou, nos limpou, nos curou as feridas, nos alimentou. Jesus nos colocou no Teu aprisco, junto com outras ovelhas, também cuidadas por Ti, Jesus. E agora, Senhor, depois que a nossa sorte foi mudada, o Senhor nos apacenta com este amor, com este carinho, com este cuidado, Jesus. Obrigada, Deus, porque aqui estão as Tuas ovelhas. Pela internet agora, outras ovelhas se juntam a nós com um coração grato. Mas ovelhas, Senhor, que têm os seus dilemas, as suas lutas, as suas dores, que têm as suas ansiedades, Senhor, tem os seus medos, os seus temores. Jesus, ovelhas que precisam de Ti, que precisam do Teu alimento, que precisam da Tua direção. Jesus, fala-nos a respeito dessa vida que Tu tens para cada um de nós, para a Tua igreja sobre a terra.
Uma vida sem limites, Pai, ela é possível em Ti, Jesus. Nós queremos aprender de Ti. Fala-nos, Pai, porque agora nós estamos todos juntos, num só coração, com os ouvidos espirituais abertos e atentos para aquilo que o Teu Espírito vai falar, ensinar, aconselhar. E nós recebemos, Jesus, que esta palavra, Senhor, caindo em nossos corações de terra boa, ela dará frutos a 30, a 60, a 100 por um. Com ações de graças, nós a recebemos em nome de Jesus, para a glória de Deus. E todo o povo do Senhor diga amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara, diácono Ciro Thiago. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, eleitos e predestinados para a salvação desde antes da fundação do mundo, redimidos, justos, tementes a Deus. A nossa igreja, a Igreja Cristo Vive de São Paulo, há 18 anos decidiu viver absolutamente pela palavra. E continuará e continua hoje determinada a viver somente pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que nem só de pão vive o homem. O pão, ele alimenta o corpo físico pela boca. Mas a palavra alimenta o espírito do homem pelo ouvido. Por isso o Senhor nos deu ouvidos de ovelha. Porque só as ovelhas de Jesus podem ouvir a palavra e dizer sim para a palavra. Quando nós aprendemos a lidar com as questões da vida, à luz da Bíblia Sagrada, submetendo cada questão da vida à palavra de Deus, nós estamos mostrando que estamos preparados para que o Senhor manifeste uma grande explosão de bênçãos e que a nossa vida possa ser uma vida sem limites em todas as áreas. Ao submetermos cada área da vida ao senhorio de Cristo, nós abrimos a vida, nós nos abrimos, nós nos preparamos, nós dizemos sim para Deus manifestar o que Ele quiser. E Deus nos disse, desde quinta-feira está nos sinalizando, que Ele tem infinitamente mais para manifestar em nossa vida do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos. Ele tem nos dito que os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos não ouviram, não penetrou no nosso coração o que Ele tem preparado para os que o amam. Já está tudo preparado. Ao nos abrirmos para Deus, ao submetermos cada área da vida ao senhorio de Jesus Cristo, isto tudo que está preparado começa a se manifestar em todas as áreas da vida como uma grande avalanche de bênçãos. E nós podemos ver o Senhor nos preparando para isso através de Deuteronômio 6, 10 a 12, que diz: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, o Senhor dá coisa que nós não fizemos, amados. O que Ele está prometendo nestes dias, para este final de ano, para o próximo ano, para o resto da nossa vida, é nos dar coisas que nós não trabalhamos por aquilo, nós não buscamos aquilo, porque Ele prometeu isto lá atrás. Ele disse: olha, casas cheias, pode colocar o 11, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, é Ele que enche, poços abertos que não abristes. Então assim, o Senhor faz coisas além daquilo que nós podemos imaginar ou que nós podemos fazer. Vinhais e olivais que não plantaste. Quer dizer que quando o Senhor fala em farta colheita, muita gente chegou nesse ano e disse: mas eu nunca plantei. Eu estou aprendendo agora que eu tenho que semear. Eu estou aprendendo agora que eu tenho que plantar. Amor, que eu tenho que plantar paz, que eu tenho que plantar harmonia na minha casa, que eu tenho que plantar o meu dízimo na casa onde eu recebo alimento. Eu nunca plantei, mas você tem que ouvir esta palavra.
Ainda que você não tenha plantado, nós temos um Deus, amados, que Ele diz, olha, vinhais e olivais que não plantaste, o Senhor vai te dar coisas para contribuírem para uma colheita farta que você nem imaginou. E quando comeres e te fartares, é promessa de Deus, você ter fartura, amado. Nosso Deus é um Deus de fartura. E quando você estiver comendo esta fartura, estiver vivendo esta fartura, Ele diz no versículo 12, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus está dizendo assim, olha, eu vou manifestar uma explosão de bênçãos, muitas retribuições, fartas colheitas, até aquilo que vocês não plantaram, vocês vão colher. Mas atenção, não se esqueça de mim e não se esqueça de onde você veio, de onde eu lhe tirei. É muito importante nós entendermos que não podemos nos esquecer de Deus, do que Ele fez na nossa vida e de onde Ele nos tirou. Nós, neste ministério, nós não nos esquecemos em hipótese alguma que somos o que somos e temos o que temos somente pela graça de Deus. Então eu quero compartilhar com a igreja sobre uma oração de um irmão nosso, né, de Jabez, porque esta oração tem algo muito estimulante para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, quem era Jabez? Por que ele aparece na Bíblia? E por que nós hoje estamos aqui sendo inspirados pelo Espírito Santo a nos abrir para que Deus manifeste grandes coisas através de uma oração de Jabez? Em 1 de Crônicas, vamos voltar no 4, versículo 9, diz assim, foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Começa dizendo isso porque os irmãos dele eram pessoas ilustres, eram pessoas conhecidas. Mas Jabez não era bom como seus irmãos, não era tão bem sucedido quanto eles, porque Jabez tinha um estigma na vida. Mas quando o Senhor muda a sorte de uma pessoa, quando o Senhor tira uma pessoa dos seus estigmas, o Senhor faz esta pessoa ser honrada. O Senhor faz esta pessoa se tornar mais ilustre do que aqueles que eram ilustres antes. Então foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Então, Jabez nasceu e ele já estava ali com um estigma em sua vida. Todo mundo dizia, ele é Jabez, ele fez a mãe dele sofrer, ele fez a mãe dele chorar, ele é um filho que deu dores à sua mãe. A mãe dele dizia, eu lhe coloquei esse nome porque no seu nascimento ele me fez sofrer muito, ele me trouxe muitas dores. Jabez era uma pessoa estigmatizada desde o seu nascimento, pense nisso. Desde bebezinho ele já tinha um estigma, ele já carregava um peso. Aquele que fez a mãe dele sofrer, aquele que trouxe sofrimento, dores, tristeza, desabor para sua mãe. Ele era uma pessoa que para a nossa sociedade, ele levaria o resto da sua vida cheio de complexos de inferioridade, espírito de acusação, culpa, baixa autoestima. Mas Jabez acreditava no Deus de Abraão. Jabez era um eleito, como você e como eu. Jabez era um escolhido de Deus. E Jabez acreditava que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era de fato um Deus real, um Deus poderoso. E um dia na sua vida ele fez uma oração extraordinária, tanto que está citada na Bíblia Sagrada. E ele diz no versículo 10, Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes. Veja, ele era do outro pacto, não é? Do antigo pacto. Ele não sabia que ele era um abençoado. E em Cristo, este abençoado que somos, se consumou. E agora tem que se manifestar. É nosso direito ser abençoado. Mas ele era estigmatizado. E ele orou dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Por quê? Por causa do estigma na vida dele, por causa da infância já marcada. Porque as pessoas no passado, principalmente na sociedade de Israel, as pessoas tinham nomes que tinham significado.
E dependendo do nome, do significado, a pessoa era vista como aquilo, ela era o resultado do seu nome. Era muito sério isso. Então essa criança, ela foi estigmatizada. Moleque que deu dores, moleque que já veio ao mundo dando sofrimento. Então, desde criança, ele carregou um peso, um fardo, ele foi apontado. Bastava ele falar o nome dele, já todo mundo se reportava ao sofrimento da mãe dele. E ele diz, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Porque uma pessoa estigmatizada, uma pessoa que é marcada pela vida, pelas contingências da vida, ela tem fronteiras fechadas. Ela tem uma vida estreita, ela tem uma vida curta, ela tem uma vida pequena. A vida dele devia ser muito enfadonha, muito estreita, muito difícil. Porque na oração ele diz, Senhor, eu quero que o Senhor me alargue as fronteiras, a minha vida é fechada. A minha vida é pequena, a minha vida é mesquinha. Então, Jabez entende que o nosso Deus, ele teria a capacidade de tirar um estigma de um sofredor, né, que gerou tanto sofrimento, e teria a capacidade de fazer dele um grande homem, com fronteiras amplas, com fronteiras abertas. Diz no versículo 10, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O nosso Deus, amados, ele se compadece daqueles que sofrem. O nosso Deus se compadece daqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão aflitos, aqueles que por contingências de uma família, de uma infância complicada, de um estigma, de circunstâncias da vida, têm a vida fechada, têm a vida travada, têm a vida pequena. Eu sei que quase todas as pessoas que estão aqui conhecem o significado da palavra dores, o significado da palavra sofrimento. Alguns sofreram por causa de um divórcio, porque foram traídos por um homem, por um marido, ou por uma esposa, ou por um amigo íntimo, quem sabe. Há pessoas que sabem o que é dor e sofrimento, porque passaram por uma falência empresarial, perderam carro, perderam casa, perderam patrimônio. Há pessoas que sabem o que é sofrimento porque os seus sonhos foram por água abaixo. Ou porque foram traídas por um sócio. Ou por causa de uma tragédia que veio sobre a vida da pessoa. Ou quem sabe porque se sentiu rejeitado, colocado de lado numa família, foi preterido. Outros conhecem o sofrimento porque foram abusados sexualmente quando crianças ou quando adolescentes, ou foram manipulados por uma mãe ditadora, ou por um pai estúpido, grosseiro. Outros sabem o que é sofrimento porque tiveram, quem sabe, uma crise em sua saúde, perderam tempo com tratamentos, numa cama, num leito de hospital. Outros sabem o que é sofrimento porque perderam tudo. E foram pisados, foram humilhados, foram envergonhados. Então essas palavras, dores e sofrimento, estão muito ligadas ao ser humano. Estão ligadas à nossa vida. Veja que o Senhor Jesus, ele foi o retrato exato do sofrimento. Diz em Isaías 53:3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então aqui está o retrato de alguém que foi rejeitado desde o nascimento, por muita gente. Antes dele nascer, um rei já mandou matar a espada todos os meninos, os primogênitos. Então, antes dele nascer, no ventre materno, ele já estava com rejeição. Ele já estava sendo perseguido. Ele foi odiado por uma minoria, mas minoria importante, uma minoria que tinha o poder de decisão. Ele foi sofrido, ele foi perseguido por causa de um governo de opressão de Roma. Ele foi perseguido por líderes religiosos. Ele viu Pedro, seu apóstolo, dizer, eu não conheço esse homem, nunca vi.
Nunca estive com ele. Ele viu Judas Iscariotes vendê-lo por 30 moedas de prata. Ele viu a dor física, o escárnio, o desprezo. Ele viu a morte. Ele foi levado ao túmulo. Mas ele reverteu a situação porque ele ressuscitou. E ele nos passa esta noite o grande segredo da sua vida. Ele transforma tragédias em triunfos, igreja. Então nada está perdido, não importa qual seja a dor, qual seja o sofrimento, qual seja a tragédia. Ele está aqui nesta noite para reverter tragédias em triunfos. Quem crê e recebe? Amém. Isto, vamos receber com alegria. Ele pode transformar a sua tragédia em um grande triunfo. Ele transforma pessoas que perderam em pessoas ganhadoras. Ele transforma pessoas de tal maneira ao ponto de esquecerem o seu passado. Ele fez isso comigo. Totalmente. Talvez você tenha chegado aqui à igreja com uma dor profunda. Quem sabe uma dor profunda de perdas, com sofrimento intenso. Mas Deus estabelece hoje um alvo em sua vida e você vai avançar para esse alvo. A vida é uma estrada longa. A vida é uma batalha. Nós temos todos os dias batalhas para viver. A vida é uma escola e não um cemitério. Se você ainda está na vida, você está para aprender alguma coisa com os fatos já decorridos, mas não para ser enterrado vivo. Amém? Então, nós vamos em frente, porque as adversidades serão vencidas em nome de Jesus. Olha, amados, as barreiras cairão. Os ressentimentos cessarão. A dor dará lugar ao prazer de viver. Ao sofrimento dará lugar à alegria de viver. Nós estamos indo para um alvo e este alvo é Jesus Cristo e nós vamos com Ele atingir aquilo que nele está preparado para se manifestar em nossa vida. Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza. Essa avareza não é só financeira. Não seja uma pessoa pequena, uma pessoa que carregue o seu estigma, seja ele qual for, que lhe colocaram, ou que a vida lhe impôs, e você fica ali uma pessoa fechada. O que é um avaro? Um avaro é uma pessoa fechada, mão fechada, uma pessoa para dentro, uma pessoa esquisita. Não seja uma pessoa esquisita. Contentai-vos com as coisas que tendes. Mas é pouco, bispa, mas comece a dar glória a Deus pelo pouco, porque sobre o muito o Senhor vai colocar você. Seja uma pessoa contente. Onde você está hoje, meu amado? O nosso contentamento não é porque nós temos, o nosso contentamento é Jesus Cristo. Foi falado aqui no louvor. Nós somos felizes, não se nós temos um carro, se nós temos uma casa, se nós ganhamos uma causa na justiça, ou se nós perdemos. Nós somos felizes porque o nosso contentamento é Jesus. Ele é aquele que nos conduz, Ele é aquele que nos leva em perfeição. E se perdemos aqui, Ele é o Deus que restitui ali, no mínimo em dobro. Se nós sofremos aqui, Ele é o Deus que faz as lágrimas se transformarem em riso. Amados, nós estamos caminhando com um Deus que é o Deus da perfeição. Nele não há perdas, as perdas são humanas. Em Cristo você não perde nada, em Cristo você ganha sempre. Em Cristo até com as perdas você ganha lições de vida para nunca mais errar e perder novamente. Então em Cristo nós estamos indo para um alvo. Amém? Diz a palavra em Hebreus 13:5, nós estamos nela: contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amado, levante uma das suas mãos e diga assim: de maneira alguma Deus me deixará. Nunca, jamais, Ele me abandonará. Você tem que confiar neste Deus que está lhe prometendo ser com você todos os dias. Amém. Romanos 8:37.
Em todas estas coisas, nas dores, nos sofrimentos, nas tragédias, nas aflições, em todas elas, no sofrimento intenso, em todas estas coisas, porém, é que vai virar história, porém, é que tem continuação, porém, é que Deus não acabou de escrever a nossa história, porém, é que Ele vai mudar a sorte diante dos nossos olhos. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Nós podemos não estar agora vendo a vitória, mas somos mais do que vencedores. Potencialmente já fomos feitos por Jesus mais que vencedores. Tem que ser revertida alguma história de tragédia na nossa vida. Eu creio nisso, amém? Então, irmão, estabeleça um alvo. Vamos esquecer o passado, vamos esquecer as perdas. Até de 2012, que vem se encerrando, vamos esquecer as derrotas. Vamos esquecer os momentos de desajustes. Há um caminho, há um alvo, e nós vamos brilhar. Nós vamos em frente. Quem vai em frente? Mas bispa, bispinha amada do meu coração, eu estou sofrendo, está doendo muito. O Senhor tem uma palavra em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Não chore o leite derramado, olhe para Jesus. Vamos seguir em frente. Deus tem novidade para nós. Somos o povo da fé, igreja. Então vamos voltar um pouquinho lá a Jabez, porque Jabez quis, e é preciso querer. Diga, é preciso querer. Jabez quis e ele creu. É necessário crer. Porque é possível viver uma vida sem limites, é possível viver uma vida abundante, é possível viver uma vida de milagres, uma vida vitoriosa, é possível. Agora você precisa querer e precisa crer, amém? Se você tem vivido desses sofrimentos do seu passado, ou se no presente você está sofrendo, pense, há um futuro promissor com Jesus. Há um bom futuro para você, diz a Bíblia. Para você, especialmente para você que teme a Deus. No Salmo 126, 5 e 6, o Senhor diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Tem muita gente que poderia não estar aqui neste culto nesta noite. Tem dores, tem sofrido, está triste na sua carne, abatido, mas está aqui. Com lágrimas veio semear aqui a sua vida, o seu louvor, a sua oferta, a sua oração, a sua comunhão, a sua congregação, o seu olhar amigo, o seu abraço. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amado, tem que acabar o choro. Uma hora cessa a lágrima. O choro pode durar uma noite. A noite pode ser longa. Mas a alegria do Senhor na nossa vida vem pelo amanhecer. Há um amanhecer. Receba o amanhecer para a sua vida. Receba. Chegou. Está saindo a aurora. O sol começa a brilhar, amado. Veja o céu ficando rosado. Versículo 6. Quem sai andando e chorando, tem que sair andando. Ah, mas eu estou chorando, está doendo, mas sai andando, não pare. Quando você para, você é enterrado pela vida, o mundo passa por cima de você. Está chorando, ande. Para onde? Para a igreja Cristo Vive, que aqui o Senhor enxuga as tuas lágrimas, consola o teu coração, te anima a alma, faz você sair daqui para uma semana vitoriosa. Sai andando chorando, mas sai andando. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará. Por que voltará?
Porque todos que viram você andar chorando vão ter que ver você voltando sorrindo, com os feixes na mão, meu amado, com a bênção. Você vai voltar e vai mostrar a glória de Deus. Você não precisa fugir. Graças a Deus. Quem está recebendo esta palavra? Jó 36:11. Se o ouvirem e o servirem, aqui estamos nós fazendo isso. Acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Meu amado, Deus não tem preparado para você uma casa de repouso, uma casa de saúde, um asilo, um hospital, uma CTI, você todo entubado. Se ouvirem, quem está ouvindo Jesus? Se o servirem, quem serve a Cristo? Você tem os seus dias prometidos por Ele. Vão ser dias de felicidade e os anos vão passar em delícias. Ame a Jesus, sirva a Jesus. Ouça o que Jesus está dizendo. Se abra para receber o que Jesus quer lhe dar. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Isto vai para alguém que tem pensado o que não deve, pensado além do que convém. Não pense bobagem, não pense besteira, desculpe os termos acadêmicos. Não pense coisa mesquinha, não pense em parar, não pense em olhar para trás, não pense em desistir, não pense que você é um coitado, não pense que ninguém te ama, não pense que Jesus se esqueceu de você. Eu é que sei, Ele está dizendo para você, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora tem você que desejar o bem, né? Desejar pensamentos bons, coisas boas, porque Ele vai te dar o fim que você deseja. Isaías 45:2-3. Eu irei adiante de ti. Olha o irmão que está ao seu lado e diz: acorda, meu irmão, Deus está falando com você. Deus está falando conosco. Porque do seu lado deve ter alguém, quem sabe, que entrou aqui sofrendo, que está doendo, que está chorando. Tem que acordar para o que Jesus está dizendo. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Ele sabe que há muito caminho tortuoso. Muita gente andou e fez coisas que tumultuaram o seu caminho, deixou o caminho torto. O Senhor está dizendo: olha, eu vou endireitar os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Quem disse que esta situação vai resistir? Quem disse que esta porta não vai se abrir? Quem disse que isso não é para você? O Senhor está dizendo: eu vou quebrar estas portas de bronze, eu vou despedaçar estas trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ele sabe o teu nome, Ele conhece onde você mora, Ele sabe como é tua casa, Ele sabe como você vive. E Ele está dizendo: é com você mesmo, não se esconda não, é com você mesmo. Jabez, ele orou e ele disse: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Senhor, Tu podes. Senhor, Tu podes tudo. Foi isso que Jabez fez. É muito interessante nós pensarmos no que Deus pode fazer, amados. No que Deus pode fazer por nós. Do livro de do livro de Gênesis, até o dia em que Jesus morreu na cruz, se passaram 4.000 anos. E o homem pensou que o túmulo sempre seria o fim de tudo. Mas a nossa esperança é que quando Jesus foi para o túmulo e os soldados romanos fecharam com uma pedra de 1.500 quilos e selaram ali com o selo do governo de Roma, todas as pessoas diziam: é o fim. Mas ao terceiro dia, alguma coisa se passou que mudou a história da humanidade. O que se passou? Ele ressuscitou. Ele é o Senhor sobre a vida e Ele é o Senhor sobre a morte. Não há nenhuma situação, por mais morta que esteja, que não possa reviver.
Ele é o Senhor da vida e Ele é o Senhor da morte. Ele é sobre tudo, Ele é sobre todos. Ele é Deus bendito para todos sempre. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Conselheiro, Deus forte. Amados, aquele que é luz do mundo, aquele que venceu a morte, aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que é rei de reis, que é senhor de senhores, ele vive. E ele está aqui. Ele está aqui esta noite. E por causa disso nós podemos viver uma vida sem limites. Nós temos que orar como Jabez orou. Senhor, eu creio que tudo podes. Você crê? Você crê? Amado, Deus pode realizar sonhos. Amém, Cindy? Amém, Natália? Amém, Renata? Eu falo com as minhas 3 princesas de casa, porque os sonhos têm sido realizados todos os dias. O Senhor pode realizar sonhos. Deus pode alargar as nossas fronteiras. Porque para o cristão da graça de Deus, não há limites. A lei já não existe mais para nós. Era o que limitava a nossa vida. Os sacrifícios, as maldições, as abluções, os batismos, os montes, as vigílias, as campanhas, os carnês, os óleos, as pulseiras. Somos livres de tudo isso. Somos livres, então não há limites para quem vive a graça de Deus. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Leia comigo, vamos lá, toda a igreja. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não faltará amor na nossa vida, porque Deus é amor. Não faltará paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Não faltará cura, porque pelas suas chagas já fomos sarados. Não faltará poder, porque o nosso cálice transborda. Não faltará estabilidade, porque Jesus é a pedra angular da nossa vida. Não faltará honra, porque Ele nos dá dupla honra. Não poderemos ser derrotados, porque Ele é a nossa vitória. Ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito, para que nos guardem pelo nosso caminho. Jabez pediu a bênção de Abraão e Deus respondeu a sua oração. Deus o abençoou com as bênçãos de Abraão. Abraão era forte, Abraão era saudável, Abraão era temente a Deus, Abraão era servo, Abraão creu contra a esperança. Abraão era riquíssimo, Abraão tinha uma família eleita, escolhida pelo Senhor, abençoada por Deus. Abraão viu todas as promessas de Deus se cumprirem em sua vida. Amados, hoje, a nossa oração pode mudar a nossa vida. Você tem que crer nisso. Uma oração de um homem que não tinha fronteiras, estigmatizado, menosprezado, desprezado, pisado, humilhado por todos, da família e da sociedade. Esse homem se tornou o mais ilustre da sua família. E por quê? Porque ele creu, porque ele fez uma oração, ele creu no Deus da nossa salvação. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela, ele não traz desgosto. Se veio bênção com dor, veio do capeta, não é bênção. É tumulto, é mentira, é dardo inflamado. Porque quando Deus manifesta da parte dele, vem com alegria, vem com prazer, vem com regozijo, vem com vontade de contar para todo mundo, não vem com dores. Eu venho nestes dias numa expectativa tremenda, porque eu creio que pode acontecer algo sobrenatural na vida da igreja. Nestes últimos dias do ano de 2012, eu creio, eu já vi Deus fazer no último minuto, na hora em que tudo dizia que não. Deus apareceu, Deus proveu, Deus curou, Deus fez um milagre, Deus abriu aquela porta, Deus restituiu, Deus moveu o coração. Deus pode, amado. As bênçãos de Deus são ilimitadas. Segundo aos Coríntios 9:8 diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra.
A palavra de Deus não falha, ela se cumpre. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, o que dá prazer a Deus, e prosperará naquilo para que a designei. A palavra desta noite não pode voltar para Deus sem cumprir aquilo que dá prazer a Deus. E dá prazer a Deus ouvir a sua oração e te abençoar como Ele fez com Jabez. Mudar a tua sorte, alargar os teus limites, tirar as fronteiras que estão te impedindo de ir além. Mas você tem que crer como Jabez creu. Você tem que querer como Jabez quis. Apocalipse 19:10. Pois o testemunho de Jesus, a palavra que Jesus dá, é o espírito da profecia. Que é isso, bispa? A palavra de Jesus é o espírito da profecia. Por isso esta palavra que você está ouvindo, que vem do trono da graça dele, que vem da boca, dos lábios de Jesus, esta palavra tem o espírito da profecia. Que é isto? O espírito profético está sobre a igreja agora. Ouça o que o espírito da profecia vai lhe dizer. A verdade é que muita gente ouve uma palavra assim, como a que nós estamos ouvindo hoje, de ampliar, de ter Deus para nós uma vida sem limites, de mudar a nossa sorte, de arrebentar as portas, as trancas de ferro, de trazer os tesouros escondidos. Muitas pessoas ouvem uma palavra como esta, mas entra por um ouvido, sai pelo outro, não vai ao coração, não chega ao coração a terra boa. Porque nem todo mundo que ouve esta palavra tem na vida a repercussão que teve Jabez. Você sabe a quem Deus respeita? Você sabe a quem Deus honra? Você sabe a quem Deus responde? Hoje você vai entender isso. Deus respeita, honra e responde a algumas pessoas. Quem? Isaías 66:2 diz: porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Pode ter sofrido, pode estar com dor, pode estar chorando, pode estar em lágrimas, pode estar em aflição. Mas se esta pessoa treme diante da palavra de Deus, se esta pessoa ouve o espírito da profecia, o que está dizendo, amado, é a pessoa que sabe que na sua carne não há bem algum. É a pessoa que sabe que na carne ela não é nada. E que a sua suficiência vem de Deus. Deus respeita, honra e responde aquela pessoa que quando ouve a palavra de Deus, teme e treme. E segue a palavra, obedece a palavra. Honestamente, igreja, você pensa que Deus respeita, honra e responde ao turista espiritual? Ou a borboleta espiritual? Que vem um dia aqui, outro dia vai ali, outro dia vai acolá. Ou o camaleão espiritual, que quando está com os espíritas, vira espírita. Quando está com os do mundo, vira do mundo. Quando está na igreja, grita aleluia. Você acha que Deus responde? Você pensa que Deus atende a essas pessoas? Não, Ele não atende. A pessoa que está contrita, a pessoa que teme e treme diante da palavra, aquele que é crente de verdade, renascido de uma semente incorruptível, o cristão legítimo, esse é respeitado, honrado e tem resposta de Deus. Quem é turista, borboleta ou camaleão espiritual? Porque tem os borboletas da internet, eles ficam em todos os ministérios vendo o que estão falando. Deus não responde a borboletas. Turista também não. Vem aqui, vai ouvir lá. Aí vai lá, pega a toalhinha. Olha, amado, do jeito que eu estou suando hoje, toalhinha aqui faria um sucesso. Você pensa que Deus responde a esse tipo de gente? Não. Quem é turista, borboleta ou camaleão espiritual,
não tem o respeito, nem a honra e nem a resposta de Deus. E aí, vem na vida dessas pessoas uma coisa chamada na Bíblia Sagrada de podridão dos ossos, a inveja. Sabe, Silmarinha? Todo cristão que borboleteia pelos ministérios, que é turista, vem quando quer saber a novidade, ou quando aperta o sapato, ou camaleão, né? Ele vive fazendo de conta que ele é qualquer coisa, dependendo do momento e da companhia. Esse não tem nada de resposta nem de honra de Deus, nem de mudança de sorte. E aí nasce um sentimento que se chama inveja de quem tem a sorte mudada pelo Senhor, de quem tem a honra do Senhor. Aí vem a inveja de cristãos que tem dupla honra, que tem restituição, que tem restauração de família, que tem portas abertas, que tem trancas arrebentadas, que sai dos estigmas. Muito bem. Pastor Fernando está dizendo que é diferente daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que passa de vez em quando para saber onde esconderijo. Tem gente que nós dizemos assim, a Igreja Cristo Vive de São Paulo é o nosso refúgio em graça. Refúgio, só eu sei, e alguns aqui, que esta igreja foi o meu refúgio nesses 18 anos, quando eu sofri, quando eu tive dores, quando eu estive adoentada, quando eu fui humilhada, quando eu fui desprezada, eu vinha para este refúgio, era aqui que Deus me sarava, é aqui que Deus me cura, é aqui que Deus me consola, é aqui que Deus me levanta, é aqui que Deus me restitui, é aqui que Deus fala comigo e me dá direção de vida. Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo, não passo de vez em quando. Ah, isso sim, pastor Fernando, bem falado. Então, é importante, amados, nós tratarmos disto, é importante. Há muito crente com inveja, só tem inveja quem leva uma vida solta, frouxa, sem temor de Deus. E está assim de crente assim, viu? Você pensa que não está assim, faz o que quer da vida, vem quando quer, não dá satisfação para ninguém, não se submete, não gosta de hierarquia, gosta de anarquia, de hierarquia não gosta. Esses são os que não vão ter nunca nem honra, nem respeito e nem resposta de Deus. Porque de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É muito bonito falar de Deus. É muito bonito parecer ser culto, andar pela internet, saber o que os ministérios pregam, apregou, o que, sabe, livro lançou este, o que aquele pastor está fazendo. Tudo isso é bonito, mas Paulo disse, é a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, rigor ascético, mas que é só aparência, não tem valor algum contra a carne. São as pessoas mais carnais do meio evangélico. São esses. Não criam raízes, não tem amizades, não tem comunhão com ninguém, não tem submissão, não tem comprometimento, são anárquicos. Anárquicos, não anarquicos. Eu falei tão devagar. Amados, cristianismo é abrir mão de algumas coisas do mundo, é abrir mão de algumas coisas. Nós temos escolhas para fazer todos os dias. Para você estar neste culto, você que é cristão, genuíno, da graça de Deus, você abriu mão de alguma coisa. E eu também. A grande vitória que está escrito ali, perfeita vitória e felicidade que eu, a minha casa e esta igreja fiel vive há 18 anos, tem muito a ver com abrir mão de coisas. Isso é realidade. Porque a Bíblia diz, quem é amigo de Deus, não pode ser amigo do mundo ou amigo daquilo que Deus não gosta. Como é que a pessoa pode ser um pregador e ser um fornicador? Como é que a pessoa pode ser um pregador e ser um mentiroso? Como é que a pessoa pode ser um louvador e não estar em santificação? É muito fácil depois ir embora e falar mal da igreja. Não lute contra Deus. Deus respeita o humilde, o que depende de Deus, o que teme a Deus, o que não abre mão da comunhão dos santos. Eu não abro mão da comunhão dos santos. Até quando nós saímos de férias, viagens que são presentes de Deus.
Posso estar no melhor lugar deste mundo. Posso ficar um tempo grande para descansar, para aproveitar o que Deus está me dando como retribuição, como colheita do que eu planto. Mas chega uma hora, começa a me dar um negócio a mim e ao bispo, e nós dizemos, é hora de voltar. E alguns irmãos chegam a dizer para nós, vocês estão todo culto online, ficam ali cuidando. Cuidando? Quem sou eu para cuidar da igreja? A igreja de Jesus, não posso cuidar muito mal da minha vida. Na verdade, nós estamos ali porque isto é a nossa vida. Você está compreendendo? Então, não há explicação, amado. Nós temos que entender não há uma explicação humana para isto que Deus faz conosco. Nós temos prazer na comunhão dos santos. Quem diz que não tem comunhão, que não precisa de comunhão, é do capeta. Está energizado pelo inferno. Jesus orientou através de Hebreus, não deixe de congregar, como é costume de alguns rebeldes e anárquicos. Não é o meu costume nem o seu. Paulo diz, nós porém não temos tal costume. Graças a Deus. Romanos 12:10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Depois esses que ficam em casa dizem, ninguém me ama. Vem aqui para receber o amor, ou você quer que a gente fique na sua casa babando em cima de você, da sua carne? Fala, Deus! Porque tem casos e casos, amados. A pessoa não tem comunhão com a igreja, não se submete ao ministério, não tem amizade com ninguém. Depois ela fica doente, ninguém sabe. Aí diz, ninguém foi me visitar. Ué, quem é você? Turista. Quem é você que se esconde no meio do povo, que não tem comunhão com ninguém? Amai-vos cordialmente uns aos outros. Para eu ter cordialidade e amar, eu preciso ver a pessoa, você precisa me ver, a gente precisa estar junto, precisa caminhar, precisa conversar. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu honro a sua vida. Você honra a minha vida. Nós estamos aqui para ter comunhão uns com os outros. Nós caminhamos junto, cordialmente. Agora, se de repente eu paro de vir aqui, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me ama, essa igreja não tem amor. Eu vou pregar aqui uma série sobre por que as pessoas dizem que na Igreja Cristo Vive de São Paulo não tem amor. Você me aguarde, porque Deus está me dando a revelação. Por quê? E eu descobri muito bem, pastores, saibam disso. Porque lá atrás, nós fomos marcados desde o primeiro grupo, pelo amor que existe entre nós. Pelo amor com que nós sempre recebemos as ovelhas que chegam aqui. É só uma dica, viu? Amamos e continuaremos amando. Mas como Deus disse em profecia e publicamente está gravado, que nós seríamos conhecidos pelo amor, o diabo se levantou usando a carne de pessoas inescrupulosas, mente bitolada, gente rebelde e anárquica, que por causa da sua carne colhe corrupção para dizer que não tem amor. É simplesmente um combate diabólico e demoníaco. É força do inferno. Porque eu não conheço, e eu conheço muitos ministérios, igreja que ame como esta, que receba as pessoas como esta igreja recebe, que atenda até de madrugada quem nos pede um gabinete, que vá atrás para cobrir aquilo que nós sabemos quando nos requerem. É do diabo quem fala isso. É levante dos infernos. Deus tem me mostrado claramente. Eu não percebi, mas lá atrás, em 1900 e tralalá, nos primeiros retiros, vocês duas sabem que é verdade que eu estou dizendo isso, que vocês estavam lá. Deus disse a vocês que os jovens da igreja seriam conhecidos pelo amor, pela unidade. E o que é que o diabo faz? Usando a carne dos anárquicos, não tem amor. Amor aqui tem de sobra. Porque se fizessem para alguns aí fora o que já nos fizeram aqui, amados, nunca mais seriam recebidos numa igreja e voltam para cá. E nós abraçamos, e nós perdoamos, e nós cobrimos, e nós não expomos ninguém, nem o pecado de ninguém. Quando ele é exposto é pela própria vida da pessoa, ou porque Deus não permite que fique em oculto. Nós precisamos entender, amados, são 18 anos, não é só pregando graça não, é vivendo a legítima graça de Deus, a genuína graça. A nossa vida, as nossas famílias são o resultado do que a gente tem crido, vivido, pregado e estado.
Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é sério. Amanhã tem um povo aí dizendo, oh, esse povo que diz e põe no Face, tá tudo agora na internet, você não tem um lugar melhor? A Cristo Vive continua sendo o seu lugar melhor, você só não admite isso na sua carne. Tá assim de gente agora, sabendo o que está acontecendo aqui. Se estivesse bem onde está, ou onde pretende estar, não ligaria o computador na Cristo Vive, mas precisa desta palavra. Glória a Deus, essa é a resposta da igreja. De uma igreja que é saudável. Pode sentar. Louvado seja Deus por cada vida que está aqui, que faz parte deste ministério. Amado, não viole a palavra de Deus. Não aceite o mundo. Jamais prefira o mundo. Jamais prefira o ímpio. Diga não à sua carne. Diga sim para Deus. Deus honra os santos. Hoje você pode proclamar a sua vida sem limites. Hoje, tal qual Jabez, você passará a viver uma vida sem limites. Você terá restituição de tudo que lhe foi tirado. Eu tive, você não é pior nem melhor que eu, somos amados de Deus. Algo novo está acontecendo nesta hora. Por fé, nada é impossível. Nada é impossível. Há provisão financeira, há provisão ilimitada, há saúde, há força, há coragem, há vigor, há sonhos novos. Esta noite nós recebemos bênçãos sem medida, bênçãos sem limites, bênçãos além dos nossos pensamentos. Portanto, eu termino esta mensagem profetizando. Eu profetizo e eu proclamo em nome de Jesus em sua vida as bênçãos de Abraão, a abundância de Abraão, de Isaac e de Jacó, a saúde perfeita de Abraão, a longevidade de Abraão, o vigor de Abraão, a paz de Abraão, a segurança de Abraão, a riqueza de Abraão, a vitória. Eu profetizo o fim da falência. Eu profetizo a sua casa própria, a restauração da sua família, a restituição, o fim da vergonha, o fim do choro de dor, o fim do sofrimento. Eu profetizo e proclamo a bênção de Deus sobre esta igreja, sobre este ministério, em nome de Jesus. Haverá uma avalanche de retribuições sobre a vida desta igreja. Assim diz o Senhor nesta hora. E nós recebemos com ações de graças. Amém. E todos digam amém. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glórias e glórias te damos, Pai. Aleluia. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Deus não falhará, amado. Nenhuma promessa falhou, nenhuma falhará. Fique de pé no seu lugar, estamos encerrando este culto. Levante suas mãos aos céus. Faça como Jabez nessa hora, faça como Jabez. Faça como Jabez. Senhor, eu sei que tu podes tudo. Senhor, eu sei que tu podes tudo. Não há ninguém duro para Deus. Não há ninguém que Deus não possa mudar. Não há situação difícil para Deus. Não há juiz que tenha a última palavra. Não há nenhuma perda que não possa ser restituída. Nenhum roubo que não possa ser restituído. Não há nenhum casamento que não possa ser renovado e restaurado. Não há filhos que não possam voltar para casa. Não há ninguém preso que não possa ser liberto. Aleluia, aleluia, aleluia.
Senhor, nós oramos agora, Jesus, como Jabez. Senhor, muda a sorte deste povo, Jesus. Jesus, alarga, Senhor, as fronteiras. Se alguém aqui tem estado fechado, Senhor, alarga as fronteiras, Pai. Se alguém tem visto a sua vida limitada, fechada, parece que não vai, parece que não anda, Jesus, agora é hora de se apegar à tua palavra. Eu irei adiante de ti, minha filha. Eu irei adiante de ti, meu filho. Eu quebrarei as portas de bronze, eu arrebentarei as trancas de ferro. Eu trarei à tua vida os tesouros escondidos, as riquezas ocultas. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus quer ver corações contritos. Deus quer ver pessoas rendidas. Deus quer ver pessoas que digam: eu não luto mais contra ti, Senhor. Eu me rendo, eu me submeto, Senhor. Faça a tua vontade na minha vida. Faz a tua vontade, porque tu podes tudo, Senhor. E a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Jesus, tira os limites hoje de alguém aqui e coloca mais longe, Pai. Amplia a vida de alguém aqui que entrou com a vida curta, a vida fechada. Amplia os negócios. Amplia, Senhor, a profissão. Amplia, Jesus. Em teu nome nós já cremos e recebemos. Amém. Diga amém. Vamos louvar ao Senhor, pastor Fernando, os dirigentes. Amém. O David, diácono David, eu estou perdida aqui em cima. Venha. Meu amado, nós temos que cantar alguma coisa assim. Amém. Pode ser celebre, pode ser pule, dance, grite. Esse povo tem motivos para fazer festa, para gritar, para louvar, para aplaudir com força. Você começou ou não, Rodrigo? Isso é ensaio, o que é? Vai lá, 1, 2, 3, já. Oh, aleluia. Celebrei. Alegra teu coração, contigo está o teu Deus, com seu amor renovará as tuas forças. Já renovou. Ele anulou tua culpa, teu amigo já derrotou, no lugar da vergonha te cobrirás. Dança a igreja! Canta alegremente, filha de Sião, ele mudará tua sorte. Pratos de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Pratos de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Teu coração, contigo está o teu Deus, com seu amor renovará as tuas forças. Teu inimigo já derrotou, e no lugar da vergonha te cobrirá de honra, de honra. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com pratos de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Canta alegremente, filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com pratos de vitória, saltos de alegria, sai do chão, povo de Deus. Vem, vem, celebre.
sorte, com pratos de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Cante alegremente, filha de Sião, pois Ele já mudou tua sorte, com pratos de vitória, saltos de alegria, diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, um espírito de louvor, porque Deus já mudou a nossa sorte. Vai ter aqui gente que vai ter o melhor final de ano da sua vida. Aleluia. Estenda a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que confiam no Senhor, digam amém. Amém. Glória a Deus. Tchau. Boa Aleluia. semana. Até amanhã, quinta. Tchau. Tchau. Abraça o seu irmão. Diga: Deus já fez igual a Jabez. Deus já fez igual a Jabez.